Olá, proprietária e proprietário! Seja bem-vindo ao Tudo Sobre Imóvel, uma série de vídeos com todas as informações, dicas e conteúdos sobre a compra e a quitação de imóveis. Tudo o que você precisa saber para economizar até 20 anos de parcela na quitação do seu imóvel. Eu sou a Maiara Barbosa do Seu Imóvel Pontual, sou especialista em quitação de imóveis. E no episódio de hoje eu vou te explicar tudo sobre esses dois tipos de compra de imóvel. A compra do imóvel novo ou a compra de um imóvel usado. A compra de um imóvel é um grande passo na vida de todos nós. E uma das várias dúvidas que surgem na hora de comprar um imóvel é que tipo de imóvel comprar. Qual o mais vantajoso, o imóvel mais barato? Comprar um imóvel em construção, ou seja, um imóvel na planta, ou comprar um imóvel já pronto, um imóvel usado? Difícil escolha, né? Principalmente se é o seu primeiro imóvel e você não tem ali nenhum norte para seguir. Eu sei que dá um medão de escolher errado, de se arrepender lá na frente. Mas calma, o que você precisa é de informação sobre as vantagens e as desvantagens de cada um desses tipos de imóvel. É assim que você poderá fazer uma escolha mais assertiva. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre imóvel novo e usado. Todos os prós e contras, tudo aquilo que ficam ali nas entrelinhas e ninguém te conta. Saber qual é o melhor tipo de imóvel pode te fazer economizar um bom dinheiro, pois mesmo parecendo custar a mesma coisa, um imóvel na planta e um imóvel pronto envolvem outros custos além daquele que está escrito ali no site da imobiliária, no site da construtora, na internet ou naquele panfleto que você pegou no sinal. Pois se fosse somente olhar o valor do imóvel, estava fácil. Mas os outros pontos é que mostram se é ou não é um bom imóvel para você. Bora lá pro vídeo e já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica de como economizar até 20 anos de parcela na quitação do seu imóvel. Imóvel pronto ou imóvel na planta? Qual a melhor opção? Quando iniciamos uma jornada de escolher um imóvel, somos bombardeados de milhares de opções. Tem imóvel de tudo quanto é jeito. Valor, tamanho, conservação. Mas uma das primeiras decisões a ser tomada para já ir filtrando os possíveis candidatos é se o imóvel será comprado novo, um imóvel na planta, em construção, ou se é melhor comprar um imóvel já pronto, usado. A primeira coisa a se considerar quando falamos na compra do imóvel é a parte financeira do processo. Afinal, sem dinheiro, dificilmente conseguiríamos comprar um imóvel. Aqui entra a análise do dinheiro que você já tem ou pretende dar como entrada no imóvel. Vou considerar aqui a quitação de um imóvel de forma parcelada, ok? Porque mais de 80% das compras de imóveis hoje feitas no Brasil são de forma parcelada. Mas se você tem o valor para comprar à vista, não vai embora não. As informações que estão aqui também são úteis para você. Certo? Na compra de um imóvel pronto, a entrada precisa ser de pelo menos 20% do valor total do imóvel. Quando eu digo o mínimo, é o que o Banco Central do Brasil normaliza como regra de entrada. Mas a realidade pode ser bem diferente, pois a entrada do imóvel depende do valor total daquele imóvel versus a sua comprovação de renda. Quanto menor for a sua comprovação de renda diante do valor do imóvel, menor será o percentual de crédito liberado pelos financiamentos. Logo, a entrada que você terá que dispor para conseguir comprar um imóvel terá que ser maior.
Não é difícil encontrar pessoas que deram 50% do valor do imóvel como entrada, por exemplo. Se você que está aqui assistindo já passou por isso, não aprovou o crédito que você queria lá com o banco, teve que aumentar a sua entrada para conseguir o financiamento, comenta aqui nos comentários: Mayara, eu aumentei a entrada. Então aqui começa a avaliação do que é melhor para você atualmente. Você precisa avaliar qual o teu cenário de reserva em dinheiro para a compra desse imóvel que você está querendo comprar. Você já tem pelo menos 20% do valor guardado para dar de entrada? Se sim, você pode partir tanto para o imóvel pronto quanto para um imóvel em construção. Agora, se a sua resposta for não tenho, Mayara, 20% de entrada. Então a opção do imóvel pronto pode ficar um pouquinho mais distante e a de um imóvel na planta pode te atender melhor. Pois nesta modalidade de imóvel na planta, você consegue comprar o imóvel e parcelar a entrada durante o período de obras. Um imóvel na planta leva em média 36 meses para ficar pronto. Logo, você teria 36 meses para pagar o valor da entrada. 3 anos pagando ali a entrada parcelada enquanto o imóvel estiver sendo construído. A entrada vai estar dividida ali nas parcelas mensais e nas intermediárias, o que facilita muito esse tipo de compra, pois o valor que deve ser investido inicialmente é muito menor. É claro que você pode juntar o valor da entrada para comprar um imóvel pronto também, é uma opção. Mas antes de falar que essa é a sua melhor opção, vale tirar alguns minutinhos para fazer uma análise muito autocrítica. Responda agora para você mesmo como é a sua disciplina em guardar dinheiro para a entrada do imóvel, para comprar o seu imóvel. Você tem o hábito de investir uma parte dos seus ganhos mensais todos os meses de forma rigorosa? Ou você é do tipo que no 1º de janeiro coloca ali como meta guardar um valor, investir um valor para o imóvel, mas quando chega junho ainda não guardou nada? Ou pior, guardou, mas já gastou tudo com outras coisas. Eu falo para você fazer essa análise do seu próprio comportamento financeiro por experiência própria. Em um passado não muito distante, eu era uma dessas pessoas que jurava que iriam guardar um valor todos os meses para comprar um imóvel e sair do aluguel. Mas não é tão fácil assim como parece. É preciso muita disciplina financeira para investir, guardar ali um dinheiro, um valor por 3 anos seguidos todos os meses. E se você não consegue manter essa regularidade de investir todos os meses, aquele percentual ali do seu salário, ou na primeira dor de barriga que você tiver, você já vai lá gastar o dinheiro que você guardou, você pode estar entrando num ciclo que eu chamo de roda dos ratos. Você já viu um ratinho correndo dentro daquelas gaiolinhas em uma esteira? Ele fica ali correndo, correndo, correndo e não sai do lugar. Quando você se ilude achando que mês que vem eu guardo, esse mês não deu, mês que vem eu guardo, ano que vem eu começo, em janeiro eu vou começar a investir no meu imóvel, mas não se cobra fortemente a cumprir essa meta, fazer isso, você fica presa ali na rota dos ratos, da compra dos imóveis. O sonho fica ali. Todos os meses, todo dia de pagar aluguel, você lembra, mas você não sai do lugar. Eu sei que não é fácil ouvir isso. Eu fiquei 4 anos da minha vida nessa roda dos ratos dos imóveis. Mas você precisa ser sincero e sincera com você mesma. Não tem outro jeito. Então, se você é assim, como eu já fui, não consegue guardar dinheiro, o boleto chegando ali todos os meses na sua casa reforça o seu compromisso de pagar o imóvel. Depois de pagar o boleto, você não consegue mais gastar aquele dinheiro, pois ele já foi usado para comprar ali o seu imóvel. O boleto serve para te disciplinar a pagar o imóvel todos os meses, porque ele vai chegar ali na sua casa todos os meses. Esta parte da entrada é muito importante e você precisa avaliar qual é o melhor dos 4 caminhos.
O caminho número 1 é ter os 20% para a entrada do financiamento. O caminho número 2 é parcelar a entrada de um imóvel na planta em até 36 meses. O caminho 3 é juntar o valor da entrada por conta própria. E o caminho 4 é parcelar o valor da entrada, poder escolher o tipo de imóvel e economizar até 20 anos de parcela, com os planos do seu imóvel pontual. Se você ainda não sabe o que é um plano do seu imóvel pontual, tem vídeo aqui explicando essa modalidade inovadora para quitar imóveis e economizar até 20 anos de parcela na quitação. Quem já está aqui comigo há mais tempo sabe do que eu estou falando. Mas, voltando para o imóvel na planta ou imóvel pronto, avalie a entrada, mas seja sincero com você mesma. Ficar mentindo para você aqui só vai atrasar a compra do seu imóvel. Além do custo da entrada que você tem inicialmente, o imóvel tem outros custos, como documentação, mudança, decoração, mobília. Isso deve ser considerado na hora da compra do imóvel. A documentação de um imóvel no geral é o mesmo valor, tanto para imóvel na planta quanto para um imóvel usado. Ela gira ali em torno em média de 5% do valor do imóvel nos dois casos. Salve algumas exceções de imóveis já prontos, onde a documentação pode estar meio que enrolada no nome dos proprietários anteriores. Nesse caso, pode ser necessário a emissão de algumas certidões e alguns documentos que não seriam necessários em um imóvel onde você seria ali o primeiro proprietário a constar na matrícula, como é o caso do imóvel na planta. Mudança, móveis e decoração. É algo que vai te custar um dinheiro, mas é algo muito particular de cada pessoa, onde não muda muito se o imóvel é na planta ou se o imóvel é usado. Mas posso destacar aqui para vocês alguns pontos. É comum encontrarmos imóveis à venda já mobiliados. Normalmente eles vêm com móveis planejados. Esses imóveis geralmente já tiveram proprietários anteriores que instalaram esses móveis lá. Existem também o que chamamos de imóvel com porteira fechada. Já ouviu essa expressão? Imóvel com porteira fechada são imóveis que são vendidos com tudo que tem dentro. Móveis, eletrodoméstico, decoração. Já vi casos, inclusive, em que foi vendido o imóvel junto com os carros que estavam dentro da propriedade. Há quem goste, assim, afinal é prático se mudar para um imóvel e levar somente seus bens pessoais. Há quem não goste, afinal a decoração e os móveis é muito questão de gosto pessoal. Mas, para quem gosta, é mais fácil encontrar esse tipo de imóvel em imóveis já usados, que vem ali com toda a mobília dentro. Mas calma, já existem empresas que oferecem o imóvel na planta também, todo mobiliado e decorado, do jeitinho que você quiser. Você obviamente paga à parte por esse serviço, mas você pode escolher tudo e quando o imóvel ficar pronto, ele estará com toda aquela decoração, todo lindo, do jeitinho que você viu montado no estande do lançamento quando foi comprar um imóvel na planta. Então, nesse ponto de mobília, mudança, decoração, fica a gosto do freguês. Não tem um que é melhor ou outro que é melhor. Mas, claro, tudo que eu falei até aqui custa algum dinheiro. Então, coloque todos esses custos na ponta do lápis ou em uma planilha. Liste tópico por tópico para saber o que você vai gastar em cada uma das modalidades. Obviamente que você não vai acertar todos os valores com 100% de exatidão. Mas colocando ali em um papel, você consegue primeiro se planejar melhor. Logo, o caminho fica muito mais fácil e com menos surpresas desagradáveis. E segundo, que você já terá uma estimativa de custo total para um novo imóvel. Não cometa o erro de achar que calcular o valor que você precisa para a compra de um imóvel é somente olhar o valor de venda daquele imóvel. Não é só o custo da venda. Muitos outros custos estarão envolvidos no processo de compra de um imóvel.
Na compra de um imóvel pronto, todos os custos que você tem chegará mais rápido se comparado ao imóvel na planta. Logo, o seu aporte financeiro para a compra de um imóvel pronto deve ser maior logo de cara se compararmos com a compra de um imóvel na planta, onde você teria alguns bons meses, alguns anos, para planejar e reservar esse dinheiro para esses custos extras além do valor do imóvel. Isso é um fato. Mas nem só de teoria vivemos aqui. Entra também o seu momento de vida. Muitas vezes você quer comprar um imóvel, mas não precisa daquele imóvel para agora. Você pode esperar. Você não está com tanta pressa. Você faz o que eu sempre digo que é o segredo para comprar um imóvel e economizar muito dinheiro. Você vai se planejar com antecedência para a compra. Isso acontece bastante quando, por exemplo, planejamos sair da casa dos pais. Você pensa em arrumar um cantinho só para você, mas esse cantinho não precisa ser para o mês que vem. Você pode ir ali investindo mês a mês no imóvel e se mudar em um momento ideal para você. Você pode também querer mudar de um imóvel menor que você tem hoje para um imóvel maior. Nesse caso, você já tem um imóvel, então pode planejar com calma a compra do próximo imóvel. Um imóvel para depois do casamento, se você está noivo, noiva, a chegada de um filho, tudo isso pode entrar nos planos da compra de um novo imóvel. Ou você quer investir um dinheiro, quer guardar seu dinheiro, colocar o dinheiro em algum lugar que te faça render, que te gere renda. Nestes casos, onde você pode se planejar com antecedência, não precisa ser um imóvel rápido. A compra de um imóvel na planta é uma boa pedida se você pode esperar, já que você terá um tempo de obras. O valor da entrada pode ser parcelado e as parcelas mensais ficam mais acessíveis que a de um financiamento, por exemplo. Sem contar que você terá um imóvel novinho só para você. Um imóvel com a tua cara que nunca teve nenhum proprietário anterior. Isso, para muitas pessoas, é um ponto extremamente positivo e sensacional a favor do imóvel na planta. Agora, se você está na outra ponta, você não pode esperar, você tem urgência para comprar um imóvel, você precisa sair de onde está o mais rápido possível, precisa se mudar rápido, não pode conciliar a parcela do aluguel com a parcela de um imóvel na planta. Nesse caso, a opção de um imóvel pronto seria mais viável, desde que você tenha todos os outros tópicos anteriores. Pois, por mais que se você possa planejar seja mais vantajoso, nem todo mundo tem tempo para isso. Algumas pessoas precisam do imóvel, rápido. Logo, avalie o seu objetivo com aquele imóvel que você pretende comprar. Para quando que você precisa dele? Você pode ou não pode esperar? Outro ponto a se pensar quando falamos da compra de um imóvel na planta ou um imóvel usado é o dia a dia daquele imóvel. Um imóvel na planta tem garantia de até 5 anos, dados pela empresa que vai construir ali o seu imóvel. Isso significa que quando compramos um imóvel na planta, algumas manutenções posteriores à data da entrega já estarão inclusas na garantia. Já um imóvel usado tende a precisar mais de manutenção ou de uma reforma. A probabilidade maior de você ter que encarar um cano estourado, uma parede com uma péssima pintura ou uma torneira quebrada são muito maiores no imóvel usado. E quem terá que pagar por isso, por essas benfeitorias, arrumar tudo isso, é você. É claro, nem todo imóvel na planta também é entregue 100% acabado. Às vezes é necessário algumas benfeitorias, como piso em algumas áreas. Você também pode querer colocar um gesso, uma vidraçaria no imóvel que muitas vezes não vem. Quando falamos de deixar o imóvel do nosso gosto, independente de ser na planta ou usado, você pode não gastar nada, nenhum dinheiro, ou gastar rios de dinheiro. Tudo vai depender de como você quer deixar aquele imóvel.
O ponto que eu quero levantar aqui é sobre a conservação que você vai encontrar o imóvel na hora da compra e possíveis manutenções que ele pode vir a te dar no futuro. E neste caso, o imóvel na planta tem lá suas vantagens porque ele vai ser um imóvel novo. Por isso, fica uma dica aqui, independente de ser um imóvel na planta ou um imóvel usado. Quando você for comprar um imóvel, faça uma boa vistoria na hora da compra. Se possível, peça ajuda para algum profissional. Assim, você saberá onde estará investindo e isso pode te fazer economizar um bom dinheiro lá na frente. Além de te poupar dor de cabeça, pois só quem já teve que enfrentar eternas reformas de um imóvel sabe a tormenta que é passar por isso. É claro, uma casa ou um apartamento te darão manutenções no decorrer da vida útil daquele imóvel. Isso não tem para onde fugir. Mas você pode evitar algumas coisas se fazer uma análise, se você fizer a vistoria antes. Para quem ficou na dúvida de como saber se ao comprar um imóvel na planta, você vai precisar fazer algumas benfeitorias quando ele for entregue, você pode verificar no contrato de compra e venda daquele imóvel. Nele vai constar tudo o que deverá ser entregue para você na data que o imóvel ficar pronto. Mas se ficar com alguma dúvida, se aquele imóvel que você gostou, se você se interessou, tem ou não tem pisos, tem ou não tem vidraçaria, pergunte para o corretor, peça para que ele mostre para você os itens que estarão inclusos e esteja preparado para possíveis gastos extras quando o imóvel ficar pronto. Porque uma coisinha aqui, outra ali, sempre vai ter. O lado bom é que você tem em média de 1 a 4 anos pela frente para planejar tudo quando falamos da compra de um imóvel na planta. Pois esse é o tempo médio para que a obra fique ali pronta, concluída e o imóvel seja entregue para você. Logo, você pode se programar para essas benfeitorias no imóvel com mais tempo e reservar o dinheiro para elas. Sobre o pagamento dos imóveis em si, o pagamento de um imóvel na planta é feito a princípio para a empresa que irá construir aquele imóvel. Geralmente, o fluxo de pagamento do imóvel é feito assim. Você dá uma pequena entrada, que seria o que eles chamam de corretagem. Na maioria das vezes, esse valor não entra no valor pago do imóvel, é um valor pago à parte, mas é um valor bem menor do que, por exemplo, os 20% do financiamento. Você vai pagar as parcelas mensais, que será o valor que você terá que pagar ali todos os meses. As intermediárias, que são parcelas maiores, pagas ali de tempos em tempos, geralmente a cada 6 meses ou a cada 1 ano. E essas intermediárias, elas existem para deixar a parcela mensal mais acessível na maioria dos planos. E também para que você consiga atingir um percentual ali determinado, pago, porque geralmente você tem que ter pago de 20 a 30% do imóvel durante o período de obras. E você vai pagar a parcela chaves, parcela balão, que vai ser o que falta quitar do imóvel depois que ele ficar pronto. Aqui você pode quitar essa parcela balão à vista, financiar ou pagar com consórcio. Você é quem escolhe. Agora presta muita atenção no que eu vou dizer. Nenhum desses valores pagos em um imóvel na planta durante o período de obras são valores fixos. Todos eles serão corrigidos mensalmente por uma taxa chamada INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Coloque isso nos seus cálculos, pois o INCC, essa correção, pega muito marinheiro de primeira viagem de surpresa quando compra um imóvel na planta. A correção existe tanto para valorizar o imóvel, quanto para a construtora ir corrigindo o valor que está sendo pago ali por você mensalmente e ir construindo as obras no decorrer dos anos. É uma taxa variável e que pode ser ali ter uma média de 10% ao ano de correção. Supondo que seja um fluxo de pagamento de 3 anos, estamos falando de uma média de 30% a mais no valor do imóvel. É muito dinheiro, pois estamos falando de 30% a mais. Então, por favor, se você comprar um imóvel na planta,
preste atenção na correção do INCC. Combinado? Não quero ninguém sendo pego de surpresa lá na frente. Sobre o pagamento durante o período de obras de um imóvel na planta, a regra é ter pago pelo menos 20% do valor do imóvel. Pois se a intenção for financiar o restante do imóvel, a grande maioria dos financiamentos são feitas apenas de 80% do valor do imóvel. Então, o fluxo de pagamento durante o período de obras tem que totalizar pelo menos 20%. Então, você paga 20% antes e financia 80% depois. Logo, os planos de pagamento de um imóvel na planta são ali em média de 20%, 25%, 30% do valor do imóvel, para que quem compre, né, tenha uma margem de segurança caso opte por financiar lá na frente. Isso é feito para minimizar o risco do distrato, que seria a devolução do imóvel na planta para a construtora depois que ele fica pronto ou durante o período de obras. Pois, nesse caso, geralmente as pessoas não conseguem quitar o imóvel depois que ele fica pronto, não conseguem financiamento. O distrato acontece, na maioria das vezes, justamente pelas pessoas não conseguirem aprovação no financiamento bancário. Então, tudo que a construtora puder fazer para facilitar a aprovação desse financiamento, ela vai fazer, porque para ela não quer que você devolva o imóvel. Claro que ela também cobra um percentual caso você venha ali para subsidiar o valor da construção. Ela usa do valor pago pelos proprietários para pagar a construção do imóvel em si. Logicamente que esse valor pago durante o período de obras pelos proprietários não é suficiente. A consultora entra com recursos próprios e pode fazer ali uma parceria com financeiras ou bancos para que elas ajudem a construir a obra, que com certeza uma parte da obra será paga através dos recursos pagos pelos proprietários durante o período de obra, isso é fato. Falando um pouco sobre o valor do imóvel em si, muitas pessoas acabam comprando um imóvel na planta por achar que esse tipo de compra é mais barata. Mas calma, nem tudo o que reluz é ouro. Você precisa saber exatamente, porque muitas vezes as pessoas acreditam ser mais barato um imóvel na planta. Que um imóvel no dia do lançamento, o imóvel na planta ali quando foi lançado, o dia que a consultora abre as vendas de um imóvel que nem saiu do chão ainda, é mais barato que a compra de um imóvel pronto, isso é quase um fato, salve ali algumas raras exceções. Esse preço menor na data do lançamento tem uma justificativa, que muitas pessoas desconhecem e acabam achando que estão pagando de fato muito mais barato na compra de um imóvel na planta. Mas não é bem assim. Esse valor menor que é anunciado na data da venda e é colocado ali justamente para chamar a sua atenção, mas esse valor não será o valor que vai ser pago no imóvel lá no final. Lembra da correção do INCC que tem durante o período de obras? Você precisa considerar essa correção no total do valor a ser pago do imóvel. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil para entender. Um imóvel na planta de 60 metros quadrados no bairro X está sendo vendido por R$300 mil. Um imóvel pronto também no bairro X, com os mesmos 60 metros quadrados, está sendo vendido por R$400 mil. Aí você bate o olho nas duas ofertas e pensa, meu Deus, é muito mais barato comprar um imóvel na planta, tá R$100 mil a menos. Não, minha gente, não é assim que se olha o preço dos imóveis comparando o imóvel na planta com o imóvel usado. É um erro achar que tá R$100 mil mais barato. Você precisa aplicar a correção do INCC que o imóvel que está sendo anunciado ali na planta vai sofrer durante o período de obras. Supondo que o imóvel do nosso exemplo aqui será entregue em 3 anos, com uma taxa média anual do INCC, o índice da correção, em 10%, teríamos que somar 30% no valor inicial do imóvel para chegar no valor total do imóvel. Logo, o imóvel que foi anunciado por R$300 mil, na verdade, vai custar R$390 mil quando ele ficar pronto.
Esse é o valor e o cálculo que deve ser levado em consideração ao comprar um imóvel na planta, se você for comparar um imóvel na planta de um imóvel usado. Cerca de 80% das pessoas não fazem essa conta. Mas agora você sabe fazer, né? Não vai cair nessa de achar que é muito mais barato. No final das contas, o imóvel na planta ainda parecia custar ali 100 mil reais a menos, mas na verdade ele custa 10 mil reais a menos. Que você vai ter que ainda esperar 3 anos para o imóvel ficar pronto, torcendo para o INCC não passar de 30% de correção. Porque se ele passar, o imóvel pronto ficaria mais barato. Tá aí uma conta que ninguém te conta. Ah, Maiara, mas eu queria saber, no caso de eu querer comprar um imóvel para vender, qual seria a melhor opção? Na planta ou usado? Quando falamos na compra de um imóvel para investimento, visando a venda dele em um futuro próximo, o imóvel na planta tem uma boa liquidez. Liquidez é o quão rápido você pode vender aquele imóvel considerando a oferta e a procura. Você pode comprar um imóvel na planta e vender na data que ele ficar pronto, por exemplo, pedindo o valor já pago durante o período de obras, mais um lucro, um ágio, e deixar a pessoa que for comprar o imóvel de você assumir ali a quitação, assumir um financiamento. Assim, você precisa pagar somente a construtora e você vai pagar aí cerca de 30% do imóvel e o restante dos 70% seriam pagos por quem comprar o imóvel. Logo, se você investe ali um capital menor, você está investindo 30% e ainda assim você consegue lucrar com a venda de um imóvel. Isso já não seria possível no caso de um imóvel pronto, que você teria que investir o valor total para depois revender o imóvel. Mas claro, você tem riscos de não vender tão rápido assim o imóvel na planta e ter que financiar. Então você tem que estar ciente que está correndo ali, está concorrendo, na verdade, com a construtora, você está concorrendo com outros proprietários, que quando o imóvel ficar pronto, todo mundo vai querer ali dispor do imóvel para venda, então você vai estar concorrendo com demais pessoas, então você tem esse risco de não vender e ter que assumir um financiamento. Logo, por ter mais concorrência em imóveis geralmente bem similares, porque você tem ali o mesmo prédio, né? As unidades são bem parecidas, você tem que estar aberto a negociações, pois o seu futuro comprador terá outro imóvel ali do lado para comparar o preço da compra. Vale a pena você avaliar se é um bom investimento. Uma vantagem peculiar da compra de um apartamento na planta é o dia exato que você faz essa compra. Se você faz no dia do lançamento ou no dia D, conforme as construtoras e corretores costumam chamar, eles abrem algumas vantagens para compra nesse dia. O lançamento é quando a construtora ou a incorporadora ainda nem começaram a cavar o terreno para construir o imóvel, mas já disponibilizam a venda das unidades, apresentando a planta e aquelas maquetes lindas, né, dos imóveis que serão ali construídos. Ao comprar um imóvel nesse dia, você tem mais poder de escolha da unidade. Você pode escolher qual vista seu apartamento vai ter, qual andar, qual a posição solar. Seu imóvel vai ter ali tudo que você consegue ir colocando de característica. Isso pode ser um ponto positivo, afinal você tem mais interesse e mais flexibilidade na hora de escolher. De acordo com que vão sendo vendidos os apartamentos, o poder de escolha vai diminuindo. Menos opções de escolhas você vai tendo. No dia do lançamento, você também pode conseguir melhores condições de pagamento. Como pagar o famoso preço de tabela. Ou você pode ter desconto, facilidade no pagamento, como por exemplo, parcelar o valor da corretagem, pagar no cartão de crédito, dividir em mais vezes a intermediária. Você pode ganhar vários brindes da construtora e alguns bônus. Existem construtoras, inclusive hoje, que oferecem benefícios extras para quem compra nesse dia, no dia do lançamento. Elas oferecem, por exemplo, a documentação 100% grátis. Estamos falando aí de um valor de pelo menos 5%, que ficaria a documentação, 5% do valor do imóvel. Então, seria um excelente bônus que algumas construtoras já oferecem.
Outras oferecem benfeitorias, como decoração, piso, um vidro na sacada e por aí vai. Em resumo, se você pensa em comprar um imóvel na planta, vale a pena pegar um fim de semana e sair visitando os estandes de lançamento para verificar essas ofertas. Já o imóvel pronto, fica mais difícil conseguir essas condições especiais, pois na grande maioria das vezes a compra é feita de uma pessoa física e não de grandes empresas. Mas claro, é sempre um caso a caso. Dependendo do imóvel, mesmo já pronto e sem tantos bônus, você ainda consegue negociar o valor final com uma maior facilidade. O vendedor do imóvel que você estiver interessado pode estar precisando vender o imóvel ali, rápido, pois está se mudando de cidade, por exemplo, ou comprou outro imóvel maior e precisa vender esse imóvel anterior para pagar uma parte do imóvel que ele já comprou, seja lá qual for o motivo. Mais um vendedor com pressa pode estar sim mais aberto à negociação, a um desconto, a te dar um desconto no valor ali do imóvel que ele estiver vendendo. Logo, é fácil descobrir quem está com urgência em vender os imóveis. Sabe quando você passa na frente de um imóvel e o imóvel está ali anunciado com 5, 6 imobiliárias diferentes? Que você passa na frente e vê aquele monte de plaquinha de vende-se? Ou você entra no site das imobiliárias e você vê a foto do mesmo imóvel em todos os sites? Isso pode ser um indicador de que aquele vendedor daquele imóvel específico ou aquela vendedora quer vender um imóvel rápido. Então fica a dica para você conseguir identificar quem está com urgência e pode ter ali uma maior flexibilidade na hora da negociação. Um detalhe importantíssimo de falar sobre a compra de um imóvel na planta é que quando você compra um apartamento ou uma casa em construção, na verdade, você não está comprando o imóvel de fato, e sim reservando o imóvel para você. Por isso que você recebe um contrato de compra e venda e não uma escritura registrada em cartório. O imóvel em construção só se tornará seu realmente na data em que for lavrada a escritura em seu nome. E isso só acontece depois do imóvel estar 100% pronto e 100% quitado. Ou seja, se o imóvel ficar 3 anos sendo construído, neste período o imóvel legalmente não é seu. Você apenas faz uma reserva dele junto à construtora, a empresa que você está comprando o imóvel. Logo, esta modalidade de compra de um imóvel na planta tem riscos. Um deles é a chance de não receber o apartamento ou a casa que será construída no final. Pode acontecer atrasos na obra, o que é comum se não ultrapassar ali 6 meses, que é o previsto em contrato. Pois a construtora pode demorar muito mais do que o previsto para finalizar a obra. Isso não vai estar sob o seu controle. Ela pode, inclusive, nem terminar a obra, abrindo falência, por exemplo. É raro acontecer? É raro, mas acontece. Vale a pena pesquisar muito sobre a empresa que você vai contratar na data da compra. O cenário do financiamento também pode mudar. E aquela simulação que você faz na data da compra pode não ser mais a mesma. E o seu crédito pode vir a ser negado lá no futuro. Em um ano onde a Selic saiu de 2% e foi para 11,75%, e o INCC saiu de 4,5% para 16%, tudo pode acontecer. Existem muitas mudanças que não estão sob o nosso controle. Na prática, isso significa que o financiamento, além de ficar muito mais caro, fica cada vez mais burocrático e difícil de conseguir aprovação com essas mudanças de taxa. O que é um risco, pois sem crédito para quitar o imóvel, é preciso devolver este imóvel para a construtora, perdendo uma parte do valor já pago. Você pode mudar, por exemplo, sua vida, suas preferências. Você pode mudar qualquer preferência que você tem por imóvel. Afinal, estamos falando de 3 a 4 anos de espera.
Nesse período, você pode trocar de empresa, ter uma mudança na sua renda, mudar o tipo de imóvel que você quer comprar, ou em que cidade esse imóvel vai estar localizado, ou em que país. Logo, durante o período de obras, você corre vários riscos de não conseguir de fato as chaves daquele imóvel em mãos. Você precisa estar ciente desses riscos que envolvem esse tipo de compra de imóveis em construção. É claro que você pode unir as vantagens tanto da modalidade de um imóvel na planta quanto a de um imóvel usado no plano do seu imóvel pontual. Você pode parcelar a entrada, escolher o imóvel na planta ou um imóvel usado. Você vai escolher o imóvel. Você pode parcelar todo o valor do imóvel com uma única empresa e economizar até 20 anos de parcela. Com os nossos planos do seu imóvel pontual, você consegue reduzir os juros e o prazo de pagamento. E isso faz com que você tire um pouco dessa decisão entre imóvel usado ou na planta, pois você pode escolher qualquer um dos dois. Isso tudo que eu falei aqui para você hoje é para chegarmos a uma conclusão quanto ao assunto é a decisão de comprar um imóvel na planta ou um imóvel usado. Não existe uma melhor ou pior opção entre essas duas quando falamos da compra de um imóvel na planta ou usado. Existe o que é melhor para você. Você deve colocar na balança os prós e os contras e avaliar qual modalidade melhor se encaixa no seu bolso, nos seus sonhos, no seu planejamento financeiro. Logo, não existe melhor ou pior. Existe o que é melhor para você naquele momento da sua vida. Então faça um comparativo, coloque no papel os pontos positivos e negativos de cada modalidade e veja qual melhor se encaixa para você. Com todas as informações que você ouviu aqui agora, você já pode fazer um bom comparativo entre as duas opções. É isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado a entender melhor sobre imóvel usado e imóvel na planta. Tchau, tchau!